Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e também na nossa cidade. Veja agora os destaques desta edição. Projeto aprovado institui a prática da telemedicina na cidade. O objetivo é ampliar o acesso à saúde, principalmente neste momento de pandemia. Ainda sobre projetos aprovados, proposta assinada por 14 vereadores cria em São José o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. Cerca de 80% das internações na rede pública de saúde de São José em decorrência da Covid-19 são de pessoas que não completaram o ciclo vacinal, situação que reforça a eficácia da vacina. Sobe o índice de densidade larvária em São José, o que serve de alerta para os cuidados preventivos contra a dengue. Confira os principais projetos aprovados pelos vereadores e os assuntos debatidos nos resumos das sessões de terça e quinta. E Fevereiro Laranja, campanha de conscientização, foca no debate sobre a leucemia e importância do diagnóstico precoce. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E fique agora com os destaques da última sessão, realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a sexta sessão do ano, destaque para a proposta enviada pela Prefeitura que propõe alterações no atual Código de Edificações do município. O objetivo é atualizar o código vigente, sancionado em 2003, para padronizar as normas atuais com as diretrizes do novo Plano Diretor e Lei de Zoneamento da cidade. O Código de Edificações do município tem como objetivo disciplinar toda a construção e reforma em imóveis do município e determinar quais são os processos para obtenção de alvará e licença, assim como o habite-se. A lei ainda prevê penalidades em casos de infração. Com as novas regras, o projeto também revisa diversas padronizações, além de propostas que garantam o desenvolvimento sustentável. A matéria foi aprovada com 2 votos contrários e recebeu uma emenda da Comissão de Justiça e Redação com correções textuais. Outras 2 propostas também receberam aval dos vereadores, ambas apresentadas pela mesa diretora da Câmara. A primeira proposta extingue a gratificação por serviços prestados nas sessões e estabelece uma nova tabela de vencimentos. O outro adequa algumas atribuições e reorganiza a estrutura dos setores administrativos. Também foram aprovadas matérias para denominação de rua e concessão de medalha de mérito. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora no tema da educação, a Fundação Hélio Augusto de Souza vai ampliar o número de crianças atendidas pela instituição, lá no Centro de Desenvolvimento Artístico, que passou por reformas. O espaço conta agora com novas salas e muita tecnologia que vão ajudar na formação dos estudantes, um trabalho educativo que tem o reconhecimento da Câmara. O Breno entrou na Fundaz há 5 meses, foi incentivado pela família. A mãe foi quem o inscreveu, já o pai foi ex-aluno da instituição. Com esse exemplo e também estímulo, ele se diz motivado e já faz planos para o futuro. É porque agora é retomar, né? Agora estão voltando tudo ao normal, né? É o que a gente espera. Se Deus quiser, esse vírus vai embora e vai dar para retomar melhor, né? Trabalhar bastante, volta aos estudos. Sim. Que eu vou fazer 14 esse mês, aí ano que vem eu já quero ir lá para cima para tentar fazer algum curso, né? Essa expectativa do Breno agora vai poder contagiar mais crianças e jovens. Isso porque a Fundaz ampliou o Centro de Desenvolvimento Artístico da instituição, que agora vai poder atender 500 crianças e adolescentes, sendo 250 por período. Mais que isso, essa notícia também significa mais oportunidades para esses alunos. Sim, faz muita diferença, né? Eles têm agora salas temáticas, sala Google, sala Lions, uma sala de artes, uma sala de dança. São atividades que podem complementar muito no aprendizado, né, no dia a dia deles, no crescimento, né, deles até eles irem para uma outra etapa aqui dentro da Fundaz.
Com a ampliação, o Centro de Desenvolvimento Artístico da Fundaz, que fica na sede da instituição, ganhou novas salas e uma pintura especial baseada na tecnologia. Falando nisso, um dos destaques é a Sala Google, que oferece acesso à internet e a aplicativos educativos. Para o George, presidente da entidade, esse olhar para o futuro e qualificação profissional foram o diferencial da Fundaz nesses 35 anos de história. Com certeza, é um grande diferencial São José dos Campos ter uma Fundaz, coisa que poucas cidades têm, oferecendo aí no contraturno, principalmente oportunidades, né, de proteção social, educação profissional e todo um acolhimento que é feito ao longo desses quase 35 anos de existência. O dia de hoje marca mais um passo desse grande programa, que nem começou no dia de hoje nem terminará aqui. Teremos outras obras de expansão, podendo levar no contraturno para as crianças mais vulneráveis essa oportunidade de enriquecimento através da educação. Para os vereadores, membros da Comissão de Educação da Câmara, o trabalho educacional da Fundaz tem um grande peso na formação dos jovens. A ascensão social de uma pessoa, ela se dá através da educação. E a cultura está incluída nesse processo. Por isso é só alegria, né, que a gente pode estar proporcionando, né, na nossa cidade. Eu, como vereador, falo isso de peito aberto, que São José é uma referência em muitas áreas. E também na área da educação, de cultura, de tecnologia e tudo mais de bom que nós fornecemos aqui na nossa cidade. Toda disciplina extracurricular, ela traz consigo um pedacinho de educação, né? E são nesses aspectos que nós temos que nos pegar, né? Trabalharmos também, tanto o lado artístico quanto o lado esportivo em outros projetos, para implementação de valores. Com isso você forma, através da cultura, da arte ou do esporte, das diversas disciplinas, um formador de opinião, um cidadão íntegro, respeitador. Fundaz é uma instituição que tem feito um trabalho maravilhoso, e parabenizar aqui os funcionários, os professores, toda a equipe da Fundaz, e ampliar as vagas para as crianças que precisam, principalmente contraturno, né? É essencial, principalmente nesse momento. A Fundaz possui 10 unidades em São José, onde atende crianças dos 6 aos 14 anos. Para as idades subsequentes, o CEPAS, que é o Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, desenvolve a educação profissional, iniciando a empregabilidade dos adolescentes dos 15 aos 18 anos. As inscrições para ingressar na Fundaz têm de ser feitas pelo site ou por meio do telefone 156 da Prefeitura, e é necessário que a criança esteja matriculada e com frequência numa escola pública de São José, morar na cidade por pelo menos 2 anos e que a família tenha uma renda per capita de até um salário mínimo. E se a admissão da criança ou adolescente não for realizada em até 2 anos, é preciso renovar os dados cadastrais. E eu separo um tempo agora para fazer um alerta, viu? A última avaliação de densidade larvária do município, que identifica possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, teve alta em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o balanço, 11 a cada 100 imóveis da cidade tinham recipientes com larvas do mosquito. Sinal de que é preciso intensificar as ações de prevenção, não só por parte do poder público, mas também de toda a população. Assim como acontece todos os anos, janeiro foi marcado por dias de fortes chuvas em São José dos Campos. Fato que deixa um ambiente propício para o surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite os vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Por ser uma época de grande preocupação, o Centro de Controle de Zoonoses intensificou neste mês os chamados arrastões para vistorias de casas da cidade. A gente já vem realizando arrastões em determinadas áreas da cidade, onde a gente percebeu que houve um aumento dessa densidade. E aí a gente pretende, né, com esses arrastões, convencer, mobilizar a população para que ela faça a sua parte no recolhimento desses inservíveis, nos cuidados que elas precisam, né, ter com os seus imóveis. São José fechou 2021 com 618 casos positivos de dengue, sendo 555 autóctones, ou seja, contraídos na cidade, e outros 63 importados. Já no primeiro mês deste ano,
foram confirmados 14 casos, sendo 4 autóctones, 6 importados e outros 4 ainda em investigação. De acordo com a primeira avaliação de densidade larvária do ano, a cidade registrou um índice de 1,10, ou seja, em 11 de cada 100 imóveis foram encontrados recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. Números que reforçam a importância da atuação dos agentes durante a vistoria e orientação dos moradores sobre os locais onde são comuns os depósitos de ovos que geram as larvas do mosquito. A gente procura fazer dentro da vistoria no imóvel todo tipo de orientação, desde calha, ralos, né? Caixa d'água que de repente precisa de uma manutenção e de uma limpeza e de uma tampa adequada, né? Mas a gente tem visto muito objetos dispersos mesmo, né? Ainda tem o famoso pratinho de planta. Então tudo isso acabam sendo itens, né, que fazem parte ali da orientação do agente com o morador. E mesmo com toda a orientação dada aos moradores, os casos positivos de dengue ainda são registrados. Para a supervisora de combate às arboviroses em São José, isso ainda acontece porque muitas pessoas ainda deixam de acreditar que as casas tenham criadouros de larvas que geram o mosquito. Acho que falta um pouco ainda, infelizmente, com tantos anos já de trabalho, ainda existem pessoas que colocam isso, não acreditam tanto, né? Ou não colocam o valor devido a essa questão. E a gente observa isso, muitas vezes as pessoas deixam numa área descoberta alguns objetos, né? E não acreditam que nesses locais pode ter. Os parlamentares têm acompanhado de perto os registros de casos de dengue na cidade. Para a vereadora Dulce Rita, que faz parte da Comissão de Saúde da Câmara, é preciso uma maior conscientização da população para enfrentar o problema. Eu acho que está na hora das pessoas realmente tomarem consciência, levar a vida um pouquinho mais a sério e não ficar responsabilizando sempre os órgãos públicos, que esse discurso já não cabe nem para os órgãos públicos com a população, nem da população com os órgãos públicos. Na verdade, todo mundo já sabe que tem que ser feito, só falta arregaçar a manca e fazer. Conscientização que o Poder Executivo espera que aconteça e aumente com as visitas semanais às residências feitas por agentes de combate à dengue. A gente realiza um trabalho durante todo o ano. Todo ano a gente tem ali trabalhado dia a dia no combate, né, às arboviroses. A gente se preocupa muito com a dengue, né, que é a principal doença, mas a gente também vem se preocupando cada vez mais com a chikungunya, que é uma doença que vem crescendo, também transmitida pelo Aedes aegypti, vem crescendo no estado de São Paulo. Então a gente vem realizando várias abordagens à população de formas diferentes. E no próximo bloco vamos falar de saúde. Projeto aprovado institui a prática da telemedicina em São José. E no assunto da pandemia, 80% dos internados na cidade não completaram o ciclo vacinal. Ainda tem o resumo da sessão da última terça-feira. É daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com o resumo que preparamos para você, com os destaques da sessão realizada na terça-feira. Além dos debates de interesse público, a quinta sessão do ano contou com a formação de uma nova frente parlamentar na Câmara, a Frente Parlamentar pela Desestatização. Fruto de um requerimento apresentado pelo vereador Tomás Henrique, o objetivo do grupo de trabalho é apoiar medidas que busquem parcerias entre os poderes público e privado para melhorar os serviços voltados à população. Além do vereador Tomás Henrique, vão fazer parte da frente os vereadores Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Fernando Petiti, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago e Walter Hayashi. Outros documentos também foram apreciados pelos vereadores, a maior parte com pedidos para serviços de manutenção na cidade. Já durante o Pinga Fogo, os principais temas abordados pelos parlamentares foram saúde e fiscalização. Na área da saúde, o vereador Fernando Petiti defendeu o trabalho do GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de São José dos Campos, e a importância de ações que garantam o tratamento dos jovens diagnosticados com a doença.
Ainda sobre o assunto, o vereador Dr. José Cláudio comentou sobre 2 leis federais que vão garantir que planos de saúde ofereçam medicamentos contra o câncer, além de dar maior agilidade ao tratamento e apoio clínico às pessoas que precisam desses remédios. Já a vereadora Amélia Naomi pediu a retirada de um projeto que poderia dividir com moradores do bairro Putim os custos da obra de duplicação de uma avenida da cidade. E o recado da vereadora Juliana Fraga foi por maior consciência e fiscalização no trânsito. Ela mostrou um vídeo em que caminhões estariam estacionados de maneira irregular em um trecho da Estrada Velha, que compreende o bairro Jardim das Flores, na região leste. Segundo a parlamentar, acidentes foram registrados no local. Quanto à fiscalização, o vereador Rafael Pascucci comentou sobre visitas que fez a gestores públicos da cidade para cobrar melhorias nos bairros e também destacou o trabalho da Defesa Civil nessa época de chuvas. Já o vereador Lino Bispo apontou problemas de falta d'água na região sul e pediu providências da concessionária responsável pelo serviço. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E um projeto aprovado na Câmara vai permitir que a Prefeitura implante a prática da telemedicina aqui em São José. A proposta é de autoria do vereador Milton Vieira Filho e, segundo o parlamentar, a intenção do projeto é ampliar o atendimento na rede de saúde do município, já que a matéria pretende facilitar o contato entre o médico e o paciente. A telemedicina é uma modalidade que está ganhando força e cada vez mais adeptos, principalmente após o início da pandemia da Covid-19. Trata-se de um serviço de atendimento de saúde que é prestado à distância, seja por meio de teleconsultas, teleorientação e encaminhamento dos pacientes. Foi pensando nisso que a Câmara aprovou por unanimidade um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar esta prática na rede pública de saúde da cidade. O projeto é de autoria do vereador Milton Vieira Filho e visa fortalecer o SUS e dinamizar e ampliar a capacidade de atendimento e acompanhamento médico por meio desta modalidade. Com a aprovação da lei, estão previstos a prestação de serviços médicos utilizando tecnologias da informação e comunicação nas situações em que os profissionais da saúde ou pacientes estão em locais de difícil acesso, a troca de informações e opiniões entre médicos para auxiliar o diagnóstico e a realização de procedimentos cirúrgicos remotos através de tecnologias interativas, com médico executor e equipamento robótico em espaços físicos diferentes. A população, né, será a maior beneficiada com tudo isso, porque ela vai poder ter ali um acompanhamento pós-cirúrgico, um pré-natal, né? Então uma gestante que vive uma gravidez, às vezes, de risco para se deslocar da sua residência, transporte público, né? Tem todo aquele cuidado. Eu acho que na praticidade, no sofá da sua casa, ela vai ter ali esse benefício oferecido pelo SUS. Coordenador interino do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o Dr. Wagmar Barbosa ressalta que as plataformas utilizadas para aplicar a telemedicina precisam seguir os critérios de confidencialidade e que o Conselho fará valer seu papel fiscalizador. As plataformas em si são plataformas de tecnologia e elas vão ter que atender uma série de regulamentações, não só do Conselho, mas também técnicas. Como eu disse, já tem lá a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que contemplar isso, dentre outras coisas. Então, na prática, o Conselho vai fiscalizar. Vale ressaltar que a telemedicina não substituirá o profissional da saúde e o contato. Ele vem para auxiliar os atendimentos. E ainda no tema da pandemia, por mais que a vacinação tenha avançado no município, ainda tem muita gente que optou por não se imunizar. Um balanço apresentado pela Secretaria de Saúde mostrou que cerca de 80% das internações e mortes registradas no mês passado em decorrência da doença são de pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Para mudar essa realidade, a Comissão de Saúde da Câmara acredita em um trabalho educativo. Nas últimas semanas, São José dos Campos, assim como a maior parte das cidades do país, registraram aumento nos casos de Covid-19, reflexo da facilidade de transmissão da variante Ômicron e também de quem ainda não tomou a vacina. Os números mostram isso.
De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 80% dos internados por Covid-19 na rede pública não completaram o ciclo vacinal. A ampla maioria das pessoas que estão internadas, seja em UTI ou seja em enfermaria, cerca de 80%, elas não possuem aí a imunização completa, ou seja, até a dose reforço. Além disso, a gente nota que é um perfil de pessoas de 70 anos ou mais que possuem comorbidade, são essas as pessoas que estão internadas. Os especialistas ainda lembram que a vacina, apesar de proteger, não vai evitar que uma pessoa contraia a Covid-19. A diferença é que, na maioria desses casos, os sintomas são leves. Outro dado positivo é que, em janeiro deste ano, apesar de um aumento no número de casos se comparado ao mesmo período do ano passado, o número de mortes praticamente caiu pela metade. Para os mais de 22 mil casos notificados no primeiro mês de 2022, o município registrou 84 mortes. Já em 2021, foram 158 mortes para pouco mais de 12 mil casos positivos. A gente tem observado, de fato, uma maior taxa de contaminação, mas os casos não estão sendo tão graves. Mas muito disso a gente acredita também a vacinação. Hoje nós temos em São José dos Campos cerca de 40% da população do público-alvo, ou seja, 5 anos ou mais, já possui até a terceira dose. Então, essa soma de fatores ela acaba contribuindo para que a gente tenha, mesmo com uma alta de casos, num primeiro momento relacionado à variante Ômicron, uma baixa taxa de internação e uma baixa taxa de óbito. E para continuar evitando os números negativos, o caminho é mesmo a vacinação. Aqui em São José, todas as unidades básicas de saúde estão aplicando doses da vacina, assim como outros locais, como o CEF, no Parque da Cidade, e o Colégio Tablô. E além dos adultos que não vacinaram, também é importante imunizar as crianças. Aqui em São José já podem se vacinar crianças acima de 5 anos. Quanto à documentação necessária, ela está disponível no site da Prefeitura, no link Vacinação em São José. A vacina ela é a nossa principal arma, a principal ferramenta no combate ao coronavírus, e a gente sempre vai estimular que todos estejam com a sua vacinação em dia, mas a gente nunca pode se descuidar de outros fatores. Então, continuar evitando aglomeração, continuar com o uso de máscara, uso de álcool gel sempre que necessário. A soma desses fatores, com certeza, vai contribuir para a gente ter uma redução ainda mais acentuada dos casos de Covid no município. A importância da vacinação é também um tema defendido pelos vereadores da Câmara e pela Comissão de Saúde do Legislativo. Para os vereadores, é preciso ampliar a conscientização sobre os benefícios das vacinas para reforçar a confiança da população. Nós estamos ainda dentro de um processo de pandemia. A pandemia não passou, ela está atingindo números ainda alarmantes no Brasil. E durante muito tempo nós pedimos a vacina. Nós clamamos que a ciência trouxesse a vacina. E graças a Deus, na nossa cidade, nós temos essa vacina. Então, não existe o porquê a pessoa não tomar a primeira dose, tomar a segunda dose e também depois tomar o reforço. O que a gente nota e fica muito feliz de ver é que agora, na atualidade, apesar dos números de infecção ser 4 ou 5 vezes maior do que na onda anterior que nós vivenciamos aqui no país, nós notamos que então a virulência é maior, a contaminação é maior, mas nós estamos tendo uma redução de internações e de complicações e da mortalidade desses pacientes que são acometidos pela Covid-19. Outro debate é sobre as fake news. Os parlamentares defendem que é preciso garantir que a informação chegue à população por fontes confiáveis. E, nesse sentido, a elaboração de leis e campanhas educativas podem ajudar. Eu sei que existe muita fake news, muitos medos em relação à vacinação, sobre os efeitos colaterais, mas a gente tem como comprovar que a infecção pelo Covid, ela tem inúmeras
causa inúmeras lesões muito maiores do que qualquer incidência baixa pelas vacinações. Nós temos que acreditar na ciência, nós temos que acreditar que a vacina é o que vai nos tirar desse grande mal que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, optem pela vacina, que é o único caminho para a gente encerrar com essa pandemia. E voltando a falar dessa época de chuva, além do cuidado com a dengue, como a gente viu no bloco anterior, esse período chuvoso também exige cautela, seja para quem está enfrentando uma tempestade ou então para aqueles que moram em áreas de risco. A Defesa Civil emite alertas e também fiscaliza imóveis em ações preventivas, mas é sempre muito importante reforçar alguns pontos de atenção, como a gente te mostra na reportagem. O verão, a estação mais quente do ano, é também uma época de chuvas intensas. Por conta dessa realidade, neste período, aumentam as preocupações de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terras. Para Benedito Silva, coordenador da Defesa Civil em São José, o solo encharcado é sempre um sinal de alerta. Por isso, ele reforça alguns cuidados. Quem mora próximo à encosta, né, a taludes, que nós chamamos, os barrancos, né, tanto na base do barranco ou como na crista de um barranco, ou seja, na parte alta dele, tomar os cuidados necessários, principalmente com o encharcamento de solo, quer dizer, ou seja, com a movimentação de terra. Então, ficar atento. De repente, uma janela começou a emperrar, uma porta começou a enroscar, algumas trincas, né, no chão. Na parte externa da casa, por exemplo, começa a descer terra de um barranco, pode começar a inclinar uma árvore, um poste. Todos esses são sinais de que está tendo uma movimentação de terra, ou seja, ali já é um alerta de que existe um risco. De acordo com a Defesa Civil, para fevereiro e março, a previsão de chuva continua. E além das áreas de riscos, os moradores dos centros urbanos também precisam redobrar a atenção, já que algumas tempestades costumam vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Nesses casos, as orientações são: evitar usar o telefone celular enquanto o aparelho estiver carregando, não tentar atravessar locais alagados e nunca buscar abrigo embaixo de coberturas metálicas, árvores ou postes. Para aumentar os cuidados, a Defesa Civil também emite alertas via celular. Basta enviar o telefone para o número 40199. Neste contato, os moradores vão receber um SMS da Defesa Civil com informações fornecidas pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os alertas são emitidos pela Defesa Civil sempre horas antes da chuva cair. Por isso, além de lembrar de pegar a sombrinha, é sempre importante também dar uma olhada no celular para poder saber quando que irá chover ou não. Afinal, se prevenir dos riscos de tempestade nunca é demais, né? Nunca ter o abuso, né? Nunca ter o abuso, por quê? Porque para não ser surpreendido. E também nunca esperar as coisas acontecerem. Quando alguém der uma orientação ou fizer um chamamento, que a comunidade nos atenda para que as vidas sejam preservadas. E neste período chuvoso, outra preocupação é quanto aos locais de risco na cidade. Neste sentido, a Câmara Municipal tem um papel importante na fiscalização de moradias irregulares, que geralmente são construídas nesses locais. Para os vereadores Fernando Petit e Dulce Rita, essas áreas têm mais chances de sofrer desastres naturais. É a fiscalização, mas é também a consciência da pessoa. Gente, antes de comprar um lote, consulte a prefeitura se pode comprar. Porque se não puder comprar, você vai chegar a um momento que você vai construir sua casa, você vai receber uma ação pedindo a demolição, você não vai poder ligar água, não vai poder ligar a luz. A Câmara tem um papel fundamental, né, nesse momento de chuvas fortes, né, antecipar um pouco essa época que sempre é do final do ano até o terceiro mês, né, do ano novo, e orientar através de leis, solicitar fiscalização, né, e São José dos Campos, graças a Deus, há muitos anos não tem vítimas, né, por causa da chuva. Os vereadores também reforçam a necessidade das pessoas aumentarem a conscientização sobre o tema. E nós, como cidadãos urbanos, nós temos que cuidar dos nossos equipamentos.
Não jogar lixo, que todo mundo sabe que não tem que jogar lixo. Cuidar das áreas verdes, não jogar lixo. Então tem todos umas regras para o cidadão que sabe que verão vai ter chuva. E que as chuvas estão cada vez mais torrenciais devido ao aquecimento global. E então, que os esforços, que as atenções têm que ser redobradas. Mesmo sendo doloroso o momento de você retirar uma pessoa da sua casa, não deixar construir, você pensa no futuro e a gente vê os resultados que mesmo com chuvas fortes, né, com algumas partes alagando, São José dos Campos, graças a Deus não tem também esse histórico, você preserva vidas. E para a população, vale o recado. A qualquer sinal de risco, não demore a chamar a Defesa Civil pelo número 190. O telefone funciona 24 horas e quanto mais rápido o socorro, mais vidas são salvas. E no próximo bloco você vai conhecer a campanha Fevereiro Laranja, que foca no diagnóstico precoce da leucemia. Ainda vamos te mostrar um projeto de lei aprovado na Câmara que cria o Dia de Combate ao Trabalho Infantil em São José. A gente volta já. Estamos de volta. O mês de fevereiro também serve de espaço para dar visibilidade a uma campanha educativa conhecida como Fevereiro Laranja. A ideia é conscientizar a população sobre os sintomas e o diagnóstico precoce da leucemia, um tipo de câncer que todos os anos tira a vida de milhares de brasileiros. Exames atrás de exames e muita aflição. Essa era a rotina da Gabriela no início de 2020. A jovem de 18 anos estava com um grau severo de anemia, até que veio o diagnóstico, leucemia aguda. Eu estava muito anêmica e isso dava muita dor de cabeça, uma enxaqueca absurda que não passava com nada. E aí eu comecei a achar estranho, porque também me dava fraqueza. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, preciso ir no médico. A gente foi em pronto atendimento acho que umas 3 vezes. E na verdade eu acabei internando por outros motivos. Ninguém suspeitava de início que seria leucemia. Porque ninguém espera isso, né? Realmente ninguém está preparado para um câncer em uma criança, né? Porque eu era uma adolescente novinha. Assim como aconteceu com a Gabriela, todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 10.800 pessoas são notificadas com a leucemia, uma doença maligna que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as células sanguíneas normais. Atualmente, mais de 7.300 pessoas perdem suas vidas para este tipo de câncer. Portanto, campanhas de conscientização são essenciais para promover o debate e salvar vidas. Desde 2019, a campanha Fevereiro Laranja está oficialmente no calendário do estado de São Paulo. E esta medida visa conscientizar as pessoas para os sintomas da leucemia e para que, desta forma, o tratamento seja iniciado o quanto antes e as chances de cura aumentem. O quanto antes for feito o diagnóstico, você consegue começar o tratamento, que a base dele ainda é a quimioterapia. Hoje nós temos outras classes de medicamentos, mas você tratando com a pessoa bem ainda, sem ter uma infecção secundária, que é uma complicação frequente, vai melhor, as chances de sucesso são maiores. E a pandemia da Covid-19 também foi um desafio para pacientes e médicos, pois quem tem a leucemia faz parte do grupo de risco do coronavírus. Diversas vezes ao longo desses 2 anos, nós tivemos casos aqui com leucemia aguda que eram positivos para a Covid. E aí você fica naquela situação de ter que esperar aquele período e ao mesmo tempo você tem uma doença que você tem que ser muito rápido para tratar. Então foi um complicador, mas nós acabamos tendo nesses 2 anos aí, a maioria dos desfechos foram positivos. Passados quase 2 anos do diagnóstico, a Gabriela ainda toma medicamentos e é acompanhada por um grupo de médicos. Num momento de medo e incertezas, que é o tratamento de uma doença grave, o apoio de pessoas próximas faz toda a diferença. Quando eu fiquei com câncer, foi a primeira vez que eu senti medo de morrer. E assim, foi um choque muito grande, porque eu falei, opa, então talvez eu não queira, né, nada, assim, não quero ir embora, quero ficar aqui, tô com medo, quero viver. E assim, isso foi a principal coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir daí eu comecei a focar muito mais na minha saúde mental.
e comecei a acreditar em mim mesma. Mudei completamente até o meu relacionamento com as pessoas. E um projeto aprovado na Câmara vai criar em São José dos Campos o Dia do Combate ao Trabalho Infantil. A matéria, apresentada pela vereadora Amélia Naomi em coautoria com outros 13 parlamentares, é uma forma de dar mais visibilidade ao tema e cobrar das autoridades ações efetivas para erradicar o trabalho infantil. Erradicar o trabalho infantil, criar oportunidades e acolher as crianças em situação de vulnerabilidade. Desafios que o Brasil se comprometeu a superar até 2025, junto com as Nações Unidas. Para avançar neste tema, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou um projeto que cria o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. E o dia escolhido para abrigar a data foi 12 de junho. Autora da proposta, a vereadora Amélia Naomi destaca a importância do projeto para ampliar a garantia do direito à infância. Que é mais uma ferramenta, mais um mecanismo que o município tem para implementação das políticas públicas, para evitar o que nós estamos assistindo. Com a crise econômica, muitas crianças estão indo para o semáforo para vender bala, né? As crianças estão indo para os pontos de ônibus. E o papel das crianças e da política pública é da educação, da lazer, né? As crianças têm o direito de sonhar com uma sociedade mais justa. O projeto foi apresentado em conjunto com mais 13 parlamentares, os vereadores Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Robertinho da Padaria e Roberto Chagas. Para Ademar Prisco, juiz do trabalho que atua no Juizado Especial da Infância e Adolescência, a aprovação do projeto ajuda a reforçar e consolidar as políticas públicas voltadas para erradicar o trabalho infantil. São José dos Campos está dando a sua contribuição para criar uma consciência coletiva de que o trabalho infantil ele gera sequelas nas crianças e retira oportunidades. Então é importante que a Câmara tenha tomado a dianteira dessa iniciativa e contribuído para que o Brasil possa cumprir internacionalmente as metas a que o país se comprometeu. Um levantamento do IBGE apontou que 1,7 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham no país. Em São José, dados da Prefeitura registram que de março de 2021 a janeiro de 2022, 160 crianças e adolescentes foram identificadas em situação de trabalho na cidade. Destas, 140 retornaram à escola e foram inseridas em projetos socioeducativos. Para a vereadora Amélia Naomi, o combate ao trabalho infantil também passa pela ampliação de programas sociais, como o Jovem Aprendiz, que oferece qualificação e oportunidades para o futuro profissional. É fundamental que os empresários façam a parceria com o município para que a gente tenha implementado o Jovem Aprendiz, porque aí os adolescentes vão ter uma qualificação, vão ter as garantias, né? E vão estar preparados para o mercado de trabalho. Então, acho que são questões muito importantes que reafirmam que é necessário a gente implementar as políticas públicas e divulgá-las. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a crise provocada pela pandemia agravou a situação das crianças pelo Brasil, o que fez com que o Juizado da Infância e Adolescência aumentasse a atenção sobre o tema. A gente precisa não apenas pregar o fim do trabalho infantil, a gente precisa também tomar iniciativas para proporcionar oportunidades para essas crianças e para suas famílias. Isso depende de iniciativas públicas e a gente precisa sempre ter um olhar atento para as dificuldades que são enfrentadas. Então, o trabalho é feito todos os dias. Não existe trabalho grande nem trabalho pequeno. Não existe trabalho que a gente faz consistentemente. Do contrário, a realidade se impõe. Se você encontrar crianças ou adolescentes em situações de trabalho, denuncie. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 153, pelo Disque 100 ou por meio de uma das 3 unidades do Conselho Tutelar em São José dos Campos. E o Semana Legislativa termina aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!